Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje é um vídeo especial sobre História de Portugal. Hoje vamos falar sobre a apresentação de livros sobre História de Portugal. Vamos falar em alguns historiadores importantes, historiadores contemporâneos e alguns historiadores do passado. E vamos fazer aqui um pequeno apanhado dos livros mais importantes que estão no mercado, ou seja, que estão à venda nas livrarias, sobre História de Portugal. Convém fazer, portanto, uma separação entre os manuais escolares, tanto os manuais da escola, tanto secundários como universitários, e fazer a separação entre livros de História de Portugal que estão à venda nas livrarias, que são duas coisas completamente diferentes. Devo de dizer que nestes últimos anos penso que pode-se de facto, no meu caso, não é, dar preferência aos livros que estão à venda nas livrarias, que conseguem, a maior parte das vezes, trazer uma apresentação da história de Portugal em termos cronológicos e em termos dos acontecimentos políticos, culturais, sociais, religiosos, filosóficos e até em termos da história, estão derivado a grande quantidade de autores portugueses, não é, que escreveram, e alguns também estrangeiros, vamos ver isso. Penso que se pode ter uma confiança muito grande, de facto, nos livros que estão à venda e saber quais são os livros certos, os autores certos, e é para isso que serve este livro, meus amigos. Eu sei que há muita gente que até pode brincar com isto. A história de Portugal, não é? Parece uma coisa fora do contexto, antiquado, alguns até riem-se, não é? Eu recebi alguns comentários de pessoas que se riram. Meus amigos, a importância da história de Portugal. Nós sabemos que a história é uma ciência que não é exata, que é uma ciência que se baseia em documentação, muitas vezes escrita há muitos séculos atrás, e que nos chegou até hoje em condições às vezes muito difíceis, não é, de preservação, não é, que foi fruto também de um trabalho dos nossos técnicos, arqueólogos, portanto, pessoas que estão ligadas à documentação histórica e que preservaram nas bibliotecas, nos museus, nos centros de estudos, portanto, que preservaram esses documentos para que depois os autores, os escritores e os historiadores possam retirar os principais acontecimentos. Sabemos que muita coisa pode não ter sido assim, meus amigos. Não vale a pena agora entrarmos em polémicas. Mas a história é isto, é aquilo, não sabemos se foi assim, se não foi assim, se o Dom Afonso Henriques fez isso ou se não fez aquilo, ou se a restauração foi assim, ou se os descobrimentos de facto foram assim. Meus amigos, esqueçam isso tudo. O que é importante é ter uma noção de todos os acontecimentos centrais da história de Portugal, o porquê que Portugal não fez parte, ou não ficou a pertencer à Espanha, não é, em termos históricos, porquê que Portugal se destacou como nação e como país. Quais foram os principais atores que fizeram, portanto, essa independência, digamos assim, em relação à Espanha, que outrora teve outros nomes, não é? Como o Reino de Leão e Castela, não é? E até houve mais reinos em toda a Península Ibérica, mas isso é a história e é as convenções e as datas que se fixou em termos de história. E para isso há bons historiadores, há bons livros, não temos que levar tudo à letra, temos que ter conhecimento. Este vídeo é para os meus amigos tentar, tanto portugueses como também fora de Portugal, não é? Em toda a comunidade lusófona, inclusive os nossos irmãos do Brasil, poderem ter uma noção de quais são os livros que podemos comprar, que podemos ler, o que é que devemos procurar, quem se interessa por História de Portugal. Meus amigos, isto é um vídeo humilde, um vídeo que vai tentar apresentar, digamos assim, um apanhado dos livros principais da história de Portugal. Há muito mais coisas, atenção, há muito mais livros. Já fiz no passado 1 ou 2 vídeos sobre livros de Portugal, mas este vai ser muito mais complexo, vai demorar mais tempo.
Peço aos meus amigos paciência para ver este vídeo até ao fim. Numa era em que cada vez mais as pessoas só conseguem ver minutos, nem sequer conseguem passar de minutos os vídeos, não é? Estamos na era para mim, é a era do TikTok, não é? Dos vídeos de 1, 2 minutos e já chega, não é? Não há paciência para ver vídeos, quanto mais para ler. E nós temos que combater isso. E eu, neste canal Ocidente Neri, eu recuso-me a ir atrás das modas. Antes, pelo contrário, aqui estuda-se. Aqui as pessoas têm que ter paciência para ver os vídeos. Aqui as pessoas têm que ter paciência para ler, para tirar apontamentos, para pesquisar, para buscar conhecimento. E é isso que eu faço aqui, neste canal, humilde, com o meu esforço, sozinho, porque não tenho ajuda absolutamente de ninguém, em termos financeiros, em termos de patrocínios, em termos de tudo. Eu estou sozinho, meus amigos. Mas eu faço isso com gosto, não ganho absolutamente nada com isto, apenas a alegria de poder dar aos meus amigos, digamos assim, conhecimentos que se calhar alguns de vós ainda têm mais, não é? Claro, é óbvio que eu não sei tudo, há muita coisa que eu estou sempre a aprender, não é? Há muita coisa que eu também descubro. Há muita gente que tem grandes bibliotecas em casa, por este Portugal fora. Muita gente tem acesso a livros que eu não tenho, mas vou tentar fazer aqui, digamos assim, um pequeno apanhado dos livros mais importantes que eu penso serem de grande utilidade para a história de Portugal. Meus amigos, a história de Portugal, que é dividida em períodos importantes, portanto, o período pré-romano e romano, não é? Com Viriato e tudo o que aconteceu nesse período. Depois temos o período das invasões bárbaras, não é? Depois temos, portanto, os primeiros, podemos dizer, 3 condados portucalenses, até chegar à independência em 1143, com o nosso primeiro rei Dom Afonso Henriques. Depois vamos continuando até a Primeira Guerra Civil, pouco conhecida, no século XIII, até chegar a 1383, 1385, quando temos, portanto, essa Guerra Civil que vai ditar a segunda dinastia de Portugal, Dom João I, com o mestre de Avis, não é? Que é o mestre de Avis, e com também o contestável Dom Nuno Alves Pereira. Estou apenas assim a fazer uma reunião de cabeça muito rápido sobre os principais acontecimentos. Depois vamos ter, portanto, a continuação, onde vamos entrar em 1415 com a conquista de Ceuta. Por aí fora, pelo século XV e século XVI, o século de ouro de Portugal, os descobrimentos, em que vamos ter uma série de grandes descobertas, digamos assim, e quase todos feitos pelos portugueses, uma nação que descobriu o mundo. Depois, a partir do século XVI e XVII, teremos a continuação da história, até chegar, portanto, à restauração, por aí fora. Depois vamos entrar nos períodos em que vamos ter a luta entre os conservadores e os liberais, as primeiras constituições, 1822, 1826, 28. Vamos ter uma série de acontecimentos até chegar ao rotativismo, a implementação da República em 1910, todo esse período até, portanto, o Estado Novo, todo o período do Estado Novo até ao 25 de Abril, até chegar até hoje. Pronto, isto foi apenas o resumo muito rápido que está nos livros que eu vou apresentar. Algumas coleções que têm vários volumes têm muito mais detalhes da história de Portugal. Outros fazem um condensado num volume e é aqui importante, portanto, ter em conta que podemos ler, portanto, uma coleção extensa, que pode ir até 20 volumes, não é? Mas, meus amigos, muitas vezes um volume escrito de forma corretamente, com os acontecimentos e com um grau de confiança do autor, do historiador, em um volume também nos pode proporcionar, em muito menos tempo, ter uma noção também, porque hoje em dia também o tempo não é muito, não é? As nossas vidas são vidas muito aceleradas e muitas vezes não temos tempo de poder estar a ler uma coleção de 300 ou 500 páginas de 20 volumes, que é muito extenso, e então recorremos muitas vezes àqueles livros, e às vezes até livros do bolso, livros pequeninos, que nos permitem ter em condensado uma visão da história de Portugal. Mais uma vez eu digo aqui aos meus amigos, pode não ter sido assim que as coisas aconteceram, mas não é isso que aqui interessa. Aqui interessa é o gosto pela leitura, o gosto pela procura da nossa história,
o gosto por conhecer os acontecimentos do passado para melhor compreender os fenómenos do presente, meus amigos. Esta é a grande ideia central deste vídeo, é o desafio que eu faço aos meus amigos e, sem perder mais tempo, vamos começar esta viagem pelos livros, viagem sobre a história de Portugal, e apenas rapidamente eu vou falar em alguns autores antes de apresentar os livros. Vai ser muito rápido, não vou fazer a biografia deles porque nunca mais saímos daqui. Portanto, alguns autores que convém ter em conta, são muitos, não é por ordem portanto, alfabética nem cronológica, eu vou apenas citar alguns: Alexandre Herculano, Joaquim Pedro de Oliveira Martins, Joaquim Veríssimo Serão, José João da Conceição Gonçalves Matoso, José Hermano Batista Saraiva, Damião António Pérez, Luís Carlos de Azevedo, António Borges Coelho, Rui Manuel Monteiro Lopes Ramos, Maria Cândida Proença. São poucos, mas são aqueles que eu escolhi. Haverá muito mais aos cronistas da história de Portugal, não é? Que nós conhecemos perfeitamente. Mas esses são, portanto, os historiadores que eu escolhi por alto, não é? Não vou apresentar aqui livros de toda a gente, mas vou tentar apresentar os mais importantes. E vamos começar com, portanto, o professor Diogo Freitas do Amaral, que já faleceu, mas que escreve um livro nos últimos anos da sua vida. Escreveu uma história de Portugal, portanto, da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Vou tentar ser rápido para podermos ver os livros todos. Então, podem ver aqui, portanto, da Lusitânia, portanto, a Portugal, 2000 anos de história. E, meus amigos, saiu a versão bolso. E a versão bolso dá muito jeito para termos isso na mala, para levarmos isso no carro, para levarmos isso para onde for, dá muito jeito. E, atenção, este livro, para mim, está, portanto, muito bem escrito e vale a pena, digamos assim, ler este livro, que está muito bem feito em termos cronológicos, em termos de organização. O autor fez uma organização muito interessante e está, portanto, muito bem feito. Continuando, todos esses livros, a maior parte dos livros, nem todos, estão no meu canal Ocidente Nerd e podem ver, se quiserem mesmo, um resumo do livro alargado. Aqui apenas vou mostrar o livro, mas se quiserem mais informação sobre o livro, podem ir ao canal, procurar em História de Portugal na playlist e vão encontrar a maior parte destes livros. Não todos, mas a maior parte. Aqui temos de Henri Morse Stephens, portanto, Portugal, a História de uma Nação. Eu recomendo este livro, meus amigos. Portugal, a História de uma Nação, como se ergueu, criou o primeiro império global e depois entrou em declínio. Um livro muito, muito, muito bom, meus amigos. Eu li 2 ou 3 vezes este livro e é um livro fantástico, portanto, de Henri Morse Stephens. Portanto, Portugal, a História de uma Nação. Vamos continuar e temos Portugal, a primeira nação templária, com 11 cavaleiros, fundaram um novo país e encontraram um refúgio secreto para o Grelo. Portanto, de Freire Silva, que nos brinda aqui também com uma obra-prima, Portugal, a primeira nação templária. Eu recomendo a leitura deste livro. Com ilustrações, muito bem feito. Para quem gosta também do misticismo histórico, não é? E quem gosta de romances de cavalaria e tudo o que está dentro deste contexto, fica brindado com Portugal, a primeira nação templária. Continuando, Portugal, os grandes momentos da história, de João da Cunha Carvalho, Portugal, aqui. Os grandes momentos da história. A gente heroica de uma nação imortal, a honra e a coragem de um povo único, um resumo breve da história de Portugal, com uns momentos, portanto, eu vou mostrar mais de perto, os momentos chave, portanto, da história de Portugal. Portanto, muito bom este livro também. Portanto, Portugal, os grandes momentos da história. Vamos continuando. Portugal, breve história de um império. David Birmingham, que escreve aqui Portugal, portanto, a breve história de um império. Portanto, Portugal, breve história de um império.
Portanto, das grandes conquistas e descobertas que enriqueceram a nação, aos grandes protagonistas que levaram o nome de Portugal mais longe. Meus amigos, um bom livro. Não é muito extenso e lê-se muito bem. Continuando, de Paula Pinto Costa, que nos brinda com Templários de Portugal, Homens de Religião ou de Guerra, um livro muito bem escrito sobre os Templários, sobre tudo o que fizeram os Templários, também sobre, portanto, a Ordem de Cristo, mas aqui muito bem feito este livro, recomendo, portanto, eu vou tentar mostrar mais de perto, eu recomendo, portanto, a leitura deste livro. Sobre o condestável Nuno Álvares Pereira, não é? Guerreiro, senhor feudal, santo, os três rostos do condestável, uma edição fantástica de João Gouveia Monteiro, já tenho apresentado algumas vezes este livro no meu canal, eu recomendo a leitura deste livro, meus amigos, para quem quer pesquisar sobre esta fase da história, não é? 1383-1385, e sobre, portanto, digamos assim, o nosso rei, não é, de Avis, não é, que dá início à segunda dinastia. E eu aconselho a leitura deste livro para nós percebermos de facto esta fantástica história e quem foi Nuno Álvares Pereira, portanto, o contestável, este grande estratégico militar que de facto vale a pena ler este livro. Depois o nosso Viriato, de Teófilo Braga, que faz aqui uma biografia muito interessante, a história da grande epopeia lusitana, a determinação de um povo e a origem da nação, com o prefácio de Adriano Moreira. Portanto, Teófilo Braga, que nos brinda aqui com Viriato, também para quem quer pesquisar sobre esta fase da história. Portanto, Viriato, portanto, de facto, um livro que vale muito a pena. Depois temos Reconquista, a história apaixonante da Reconquista cristã, uma abordagem rigorosa e atual, portanto, sobre os anos que fizeram, tanto na Reconquista cristã, não é? Aqui temos toda a epopeia da Reconquista cristã da Península Ibérica, não é só de Portugal, não é? Um livro essencial sobre a Idade Média da Península Ibérica, e eu recomendo a leitura deste livro, meus amigos. Recomendo, portanto, a leitura, portanto, de José Inácio de La Torre. Podem ver aqui, Reconquista. Depois, Nova História de Portugal, de António do Carmo Reis. Um livro, uma perspectiva de um livro mais em termos sociológicos e em termos modernos, não é? Uma Nova História de Portugal, também muito interessante. Lê-se bem, um livro rápido de ler, para quem está interessado também em ler várias perspectivas diferentes, não é? Podem ler este livro, muito interessante. Depois, já apresentei também no meu canal A Vida e Obra dos Reis e Rainhas de Portugal. É um livro pequeno, não é muito grande, mas atenção, muito completo em relação a uma biografia concisa de cada rei e rainha de Portugal. Portanto, as dinastias, portanto, a filiação destes reis, o número de filhos, tudo está aqui, tudo muito bem resumido neste livro, ótimo para jovens e crianças que estão a estudar a história de Portugal, não é? Um bom auxílio para a história de Portugal. Portanto, reis e rainhas de Portugal, reis e rainhas de Portugal, também não é muito comprido, um livro que se lê bem. Depois, A Vida na Corte Portuguesa, também para nos ajudar a perceber como era a vida nos regimes monárquicos portugueses, também muito interessante, escrito por José Barata, que já nos brindou várias vezes com este tipo de literatura, muito bem escrito. A Vida e os Feitos dos Navegadores e Descobridores ao Serviço de Portugal, 1419-1502, do Diogo Ferreira e Paulo Dias. Meus amigos, é os descobridores um por um, a biografia dos descobridores um por um e os feitos desses descobridores e navegadores que fizeram a história de Portugal. Um livro muito interessante, como podem ver, portanto, cada um apresenta, vou tentar ver se conseguimos ver, portanto, cada nome com a biografia e os principais acontecimentos, não é? Feitos
e acontecimentos. Portanto, tem aqui, para os meus amigos verem. Depois temos Portugal na Idade Média, portanto, de Sérgio Luís de Carvalho, também já apresentei no meu canal, um livro muito bom, uma viragem pelos primeiros 400 anos da nossa história, muito bom este período da Idade Média, um livro que, em termos sociológicos, culturais, em termos do contexto político, cultural, filosófico, social, religioso, enfim, geográfico, enfim, nos dá um apanhado muito interessante da Idade Média em Portugal. Aliás, é mesmo o título, não é? Portugal na Idade Média. Depois temos, mais para as crianças e os jovens, História e Cronologia do Meu Portugal. É um livro ilustrado, grande, que faz toda a cronologia da história de Portugal e é muito, muito bom, porque é muito... digamos assim, é muito pedagógico para as crianças em termos de fixar os acontecimentos e as datas. Eu aconselho este livro para os mais jovens poderem desfrutar com ilustrações e as datas, os principais acontecimentos da história de Portugal. Portanto, o livro interessante de Carlos Letra, da Guali Livro. Agora, vamos... Portanto, continuar, antes de apresentar as coleções, vamos aqui a José Hermano, portanto, Saraiva, que não vale a pena apresentar, todos os meus amigos sabem perfeitamente quem foi José Hermano Saraiva, um grande comunicador, acima de tudo, um grande historiador, digamos assim, com os seus famosos programas na RTP, não é? Que nos brindou com, e ainda podemos ir ao YouTube, e estão lá, portanto, a maior parte dos seus trabalhos em vídeo, e que nos brindou com uma comunicação fantástica, único, que só mesmo José Hermano Saraiva, que para mim foi um dos maiores comunicadores da história, digamos assim, não historiador, mas comunicador da história, para mim, sem dúvida, foi talvez o melhor que nós tivemos entre nós, e aqui com História Concisa de Portugal. Importante porque é um livro de bolso, mas escrito com letras muito pequeninas, mas que prefaz aqui todos os acontecimentos principais da história de Portugal. É importante porque podemos andar com ele no bolso praticamente e desfrutar da leitura em qualquer sítio. Depois temos, mais uma vez, do Diogo Freitas do Amaral, o grande Dom Afonso Henriques, a biografia. Existe também Dom Afonso III, também, do mesmo autor. Aqui eu vos brindo mais uma vez com a versão bolso, ainda mais pequeno, meus amigos, mas também escrito com letras muito pequeninas, muito extenso e muito conciso. E aqui ficamos com praticamente toda a vida do nosso primeiro rei de Portugal. Ficamos com uma visão muito, muito boa de toda a vida de Dom Afonso I. Novamente agora de Dom H. de Oliveira Marques, historiador também conhecido entre nós, e que faz aqui breve história de Portugal, também numa versão bolso, mas já um pouco mais extenso. Aqui, breve história de Portugal, também muito interessante, um livro a ter em conta para quem gosta de ler história, portanto, muito bem escrito também. Agora sim, novamente, de José Hermano Saraiva, com História Concisa de Portugal, uma edição muito interessante, já com letras maiores, e por acaso eu gostei muito de ler este livro, tem aqui, portanto, com a contracapa em que podemos ver, portanto, José Hermano Saraiva, e aqui, portanto, a sua História Concisa de Portugal. História Concisa de, portanto, Portugal. Continuando, para estudantes, um livro já antigo, de Oliveira Marques, mas guia do estudante da história medieval portuguesa. Porquê? Porque isto aqui, meus amigos, em termos de bibliografia e de entradas sobre documentação importante para o estudante sobre a história medieval de Portugal, que eu fiz questão de incluir também nesta escolha destes livros também. Portanto, importantíssimo. Podem aqui parar o vídeo se quiserem tirar apontamentos. Mais uma biografia de Nuno Álvares Pereira, Condestável, de Dom António dos Reis Rodrigues, Condestável e Santo, também, um livro mais pequeno, mas muito interessante, também, lê-se muito bem e fica-se com
o resumo completo da vida e obra deste grande, o contestável e santo, Dom Nuno Alves Pereira. Agora entramos numa coleção que tem muitos volumes, mas que é muito boa porque tem muitas ilustrações. A História de Portugal, aqui o primeiro volume, portanto, História de Portugal, portanto, das edições, a ver se eu consigo agora rapidamente, penso que seja, portanto, da Edit Club, Edições de Portugal, não é? E que faz aqui em muitos volumes, apenas para os meus amigos terem uma noção, são, portanto, são 20 volumes. Portanto, temos aqui, penso que seja exatamente, são muitos volumes mesmo. E vou mostrar aqui História de Portugal. Portugal, primeiro volume, na pré-história. Portanto, na pré-história, portanto, Portugal na pré-história, volume 1, exatamente. São muitos volumes, meus amigos. E isto é para quem tem tempo para poder viajar, porque isto é uma viagem que se faz, não é? Portanto, muito bom esta coleção. Depois, aqui temos a vida e obra do Padre António Vieira, de José Barata, mais uma vez, que ainda há bocado vimos a vida na corte portuguesa, não é? E vemos aqui Padre António Vieira também, um livro muito bom, que se lê muito bem e que ficamos, portanto, com uma visão geral, panorâmica da vida do Padre António Vieira. Atenção, atenção, muita atenção, porque faz falta um dicionário de História de Portugal ilustrado só sobre a História de Portugal. Faço questão aqui de mostrar, portanto, precisamos, para compreendermos os termos, os significados das palavras, muitas vezes os conceitos, dá-nos uma ajuda preciosa quando estamos, portanto, a ler a História de Portugal. Portanto, aqui, muito interessante, portanto, da editora Formar, portanto, Dicionário da História de Portugal ilustrado, com muitas ilustrações, meus amigos, com muitas ilustrações. Agora vamos à coleção História de Portugal, da Alfa, portanto, que eu tenho aqui também, aqui ao meu lado, que eu pus como ilustração do vídeo. Penso que seja 8 volumes, não tenho agora aqui na cabeça, são 8 volumes, mas digo-vos uma coisa, talvez seja a melhor coleção que eu já li sobre a História de Portugal. Muita gente anda atrás desta coleção, meus amigos, muita gente mesmo, e de facto, devo de dizer, eu não sei se aqui tem, além de ilustrações, portanto, tem muitos colaboradores, e além de ilustrações, está muito bem feito. Portanto, a coordenação é de José Hermano Saraiva, e eu queria mesmo, portanto, confirmar, mas eu penso que seja 8 volumes, não tenho a certeza agora aqui, eu não tenho os volumes todos, ando atrás de alguns volumes, mas penso que seja isso, e portanto é obra feita. Isto se pode dizer que é obra feita, meus amigos. Portanto, esta coleção, quem tiver esta coleção completa, tem aqui, portanto, um património mesmo em termos de literatura em casa. E deve haver muita gente em Portugal que deve ter esta coleção, com certeza. Fica aqui, então, esta recomendação obrigatória para quem, de facto, estuda a História de Portugal e quer adquirir, portanto, conhecimento sobre a História de Portugal, esta obra da Alfa Editora, História de Portugal, sob a direção de José Hermano Saraiva. Continuando, o grande livro dos descobrimentos, de Luís de Albuquerque, portanto, o grande livro dos descobrimentos portugueses, meus amigos, eu tenho aqui comigo e vou mostrar para os meus amigos ver, e é um livro, de facto, a tirar-se o chapéu, com ilustrações. Talvez, eu vou apenas aqui mostrar, ter assim uma noção para os meus amigos verem, talvez seja o livro mais completo, portanto, sobre a história dos descobrimentos, meus amigos. Consegue-se ler o livro todo, com paciência, e fica-se com
portanto, uma visão, um conhecimento e, de facto, com uma alegria muito grande ao ler este livro, Os Descobrimentos Portugueses, de Luís de Albuquerque. Um livro, de facto, que fica na história. Agora, continuando, vamos, mais uma vez, de José Hermano Saraiva, um livro único, num único volume, História de Portugal. É um clássico, muita gente conhece, portanto, eu escuso de apresentar, porque eu já o tenho apresentado no meu canal, da Biblioteca da História, História de Portugal, de José Hermano Saraiva. Agora eu vou falar de uma coleção muito, mas muito importante. Eu aconselho toda a gente a tentar procurar ainda, se houver ainda à venda em Portugal. É difícil. Eu tenho alguns volumes, não a tenho toda, infelizmente. Estou a tentar procurar, não é? Em tudo o que é feiras, lojas antigas, não é? Estou a tentar encontrar para ver se consigo depois ficar com a coleção toda. Que é esta coleção fantástica, portanto, de Joaquim Veríssimo Serão. Talvez uma das melhores coleções escritas sobre a história de Portugal. Aqui, portanto, aqui temos, portanto, de 1807 a 1832, que é o volume 7. Portanto, eu vou aqui mostrar. Portanto, eu aconselho, portanto, a leitura deste livro de Joaquim Veríssimo Serão, que foi um professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, reitor da Universidade de Lisboa, presidente da Academia Portuguesa de História. Meus amigos, isto aqui não é brincar em serviço, é uma coisa muito séria este livro. Eu penso que devia ser recomendado num estudo secundário e até no estudo universitário a leitura deste livro, meus amigos. Desta coleção, digamos assim, não é? Portanto, eu aconselho, portanto, a leitura deste livro, portanto, muito bom, em que temos, portanto, as origens de Portugal, no volume 1, Estado da Pátria Nação, a parte 2, Portugal no Mundo, volume 2, a formação do Estado Moderno, volume 3, o Século de Ouro, volume 4, o Governo dos Reis Espanhóis, depois da Restauração ao Ultimato, volume 5, a Restauração e a Monarquia Absoluta, volume 6, o Despotismo Eliminado, depois o volume 7, a Instauração do Liberalismo, e depois o volume 8, o Liberalismo, portanto, até 1890. Portanto, tem aqui de, portanto, Joaquim Veríssimo Serão, uma obra mesmo, Joaquim Veríssimo Serão. Eu aconselho a sua leitura, que é uma leitura obrigatória. Depois da Maria Cândida Proença, um livro num único volume, uma história concisa de Portugal, meus amigos, em termos de organização, de estrutura, da apresentação, digamos assim, mesmo em termos organizativos, este livro, quando o li, eu fiquei com os cabelos em pé, da maneira como ele é feito. Talvez dentro, nota-se que é uma senhora que escreveu o livro, porque está muito bem feito, muito bem organizado, e devo-te dizer que é um dos livros mais bem organizados sobre a história de Portugal que eu já li, da Maria Cândida Proença, uma história concisa de Portugal. Eu vou só apenas mostrar assim, apenas a organização do livro, como ele é feito, quando entramos, por exemplo, em cada parte do livro, por exemplo, não é? Temos este livro muito bem organizado, e devo-te dizer que quando começamos a leitura deste livro, este livro está feito de uma maneira que quando começamos a ler não conseguimos parar a leitura, meus amigos. E eu li este livro mais do que uma vez e fiquei encantado com este livro. Eu vou mostrar mais de perto, porque vale a pena ler este livro, meus amigos. Vale a pena ler este livro. Continuando, vamos aos 2 volumes da História de Portugal e do Império Português, meus amigos, que saíram recentemente, e eu aconselho, porque estão à venda aí nas livrarias, eu aconselho aos meus amigos, é uma recomendação do meu canal, de António R. Disney. Portanto, eu já fiz a apresentação do meu canal, podem ir na playlist, vão ver na História de Portugal. Portanto, que é estes 2 magníficos, volume 1, volume 2, História de Portugal e do Império Português, História de Portugal e do Império Português, os 2 volumes, portanto,
o relato abrangente do Império Ultramarino de Portugal, volume 2, e aqui no volume 1, das origens da nação até ao fim do Antigo Regime, uma visão rigorosa do primeiro Império Global da história. Aqui os 2 volumes, meus amigos, de se tirar o chapéu, de facto, esta leitura, estes livros muito bem feitos, meus amigos. Aqui, uma obra-prima, estes 2 volumes. Também eu aconselho, meus amigos, a procurar estes 2, digamos assim, tomos, que prefaz a história de Portugal e do Império Português, que também já tem a apresentação destes livros com mais detalhes no canal Ocidente Néreo. Por fim, quero acabar aqui com a biografia, que já tenho também apresentado, de José Matoso, de Dom Afonso Henriques, portanto, que talvez seja uma das melhores biografias escritas até hoje, portanto, sobre o nosso primeiro rei. De facto, um livro já bastante grande, com cerca de... Isto prefaz, portanto, quase 400 páginas, com os anexos finais, que são muito complexos, não é? Com as próprias as genealogias, não é? Muito bem feito este livro, sinceramente. Não há nada a dizer sobre este historiador, este escritor, com ilustrações no final, portanto, no meio do livro, digamos assim. E quem lê este livro vai mergulhar, portanto, no que foi o reinado do nosso primeiro rei, na vida e obra deste rei, Dom Afonso Henriques, que, devo dizer, fala-se muita coisa. Fala-se muita coisa sobre o nosso primeiro rei, mas é o que digo, portanto, nós temos que ter apenas uma visão panorâmica da vida e das obras deste rei e de todos os reis portugueses, não é? E, de facto, este, como último livro, José Matoso, Dom Afonso Henriques, é o livro indicado para quem quer, de facto, conhecer nosso primeiro rei, o fundador, o conquistador, enfim, teve vários nomes, não é? Um rei, para mim, um dos reis mais importantes, não é? Houve muitos, mas este, sem dúvida, foi um dos reis mais importantes. Chegamos aqui, assim, ao fim. Há muito mais literatura sobre a história de Portugal, meus amigos. Tem muito mais. Precisava de 10 ou 30 vídeos como este para preencher tudo o que foi feito em termos de história. Há mais autores. Há muita coisa. Os próprios livros de história de Alexandre Herculiano. Muitas coleções também de outros autores. Vários livros que saíram no próprio Círculo Leitores, por exemplo. Ida Bertrand, Almedina, de várias editoras que editaram muita coisa sobre a história de Portugal. Meus amigos, apenas dizer uma nota final, umas palavras finais sobre este vídeo. A história de Portugal é um património, de facto, sem igual na história. Na história do mundo, fomos nós que descobrimos, nós os portugueses, a nossa nação, Portugal, nós descobrimos meio mundo. Descobrimos praticamente o caminho marítimo para a Índia. Fomos quase os primeiros a chegar ao Brasil. De facto, tivemos grandes navegadores entre nós. E este pequeno país, que fica quase à saída da Europa, não é? Encostado ao mar Atlântico, de facto tem uma história sem igual. Outros países, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, têm também uma história, não é? Uma história própria, também grande e com muitos feitos, mas Portugal fomos de facto muito grandes, meus amigos, muito grandes. E hoje, apenas palavras finais, quando eu vejo em que estado é que está a nossa nação, eu fico triste, meus amigos, fico triste. E o meu combate é tentar fazer com que haja cada vez mais gosto da leitura, que cada vez mais pessoas, não é? Meus amigos, mas também muita gente possa ver este vídeo, possa ter o gosto da leitura, de procurar ler, meus amigos, porque é no gosto pelo conhecimento que nós descobrimos, e vale a pena viver esta vida, não é? O filósofo Sócrates dizia isso. Viver uma vida apenas no materialismo, no entretenimento, nas coisas mesquinhas da vida, não é? Sem pela leitura, não é? Duas coisas fantásticas que eu
que eu penso serem as coisas mais importantes na vida de um homem, não é? Seria viajar pelo mundo e ver todas as culturas, todos os povos, ver outras coisas, outros lugares e também ler as maiores obras, tanto na história como na literatura. É isso que eu tento aqui proclamar em voz e bom som, digamos assim, neste canal, que é um canal humilde, pequeno. Como eu disse, não tenho muitos recursos, faço o que eu posso, com o que eu tenho, digamos assim, mas tento fazer o meu máximo para os meus amigos. Eu sei que às vezes há muita gente que gosta de criticar e podem não fazer porque somos livres, não é? Podemos fazer o que quisermos, mas, meus amigos, é difícil. Como as coisas estão, com o aumento dos preços, com a vida que nós temos, é difícil porque a área dos livros não há uma facilidade em termos para adquirir os livros, não é? Os preços estão caros, é difícil. Muita gente gostava de ter mais livros e não tem. A leitura não é facilitada. Deveria haver programas mesmo próprios, não só programas de escola, mas também para os cidadãos, não é? Poderem ter acesso a mais leitura, a mais literatura, mas não existe, quase que não existe, digamos assim. Tenho pena e desde já quero incentivar todos aqueles que fazem, que tentam fazer, portanto, chegar a leitura, não é? Às pessoas, não é? No momento em que a Europa e o mundo ocidental está a passar por um processo, além de um processo de descristianização, também um processo de desculturação, ou seja, nós estamos a passar por um processo em que cada vez mais, digamos assim, temos um abaixamento dos padrões culturais nunca vistos na história, meus amigos. Um padrão de abaixamento da cultura que eu nunca vi em lado nenhum isto acontecer. E estamos a ter isso nas escolas, estamos a presenciar isso nas próprias televisões, no mundo à nossa volta, digamos assim, no desinteresse, digamos assim, em que as pessoas têm sobre a leitura e principalmente também sobre a história de Portugal. Espero que tenham gostado mais deste vídeo e eu despeço-me. Um abraço e até uma próxima.